Boa noite a todos, nossos irmãos de caminhada, boa noite a todos os nossos amigos de Ideal, das nossas redes sociais. E hoje à noite, com alegria, nós recebemos aqui a nossa irmã Maria Cláudia Rodrigues, ela que é da UME de Ijuí e também da Sociedade Espírita Luz do Caminho de Ijuí, e nos traz o tema de sua palestra: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Maria Cláudia, muito obrigado por estar aqui com nós nesse momento. Agradecemos antecipadamente já pela palestra que nos traz para refletir. E fique muito à vontade em nossa Casa Espírita, mais uma vez, em nossas redes sociais essa noite, por essa forma de transmissão. E agradecemos a todos os que nos ouvem e nos veem, mais uma vez, que possam também refletir em torno desse assunto tão importante na noite de hoje. Maria Cláudia, fique à vontade com sua palestra e com suas palavras na noite de hoje. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que aceitamos o convite para conversarmos, dialogarmos um pouco sobre esse tema, como nosso amigo, o irmão Pedro falava. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Neste tempo de pandemia, é com muita gratidão que viemos falar sobre este assunto, contribuir com os ensinamentos do Cristo, sobretudo para aquelas pessoas que se conectam à Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, aqui de Ijuí, esta casa, companheira, amiga, parceira de ideal, que, dentro da proposta das casas espíritas, se propõe a levar o consolo, a levar o amor, o amparo, nestes dias tão cinzentos que passa o nosso planeta Terra. O tema, como falava o nosso irmão Pedro, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 16. E temos ali vários itens que sustentam esse tema, como item a salvação dos ricos, desprendimento dos bens terrenos, enfim, vários temas que nos convidam a reflexionar sobre este assunto. Mas, ao organizarmos o estudo da noite, pensamos nesta belíssima obra, também da nossa doutrina espírita, e que a gente recomenda a leitura, o livro Boa Nova, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. E vamos começar a conversar um pouco sobre este tema, fazendo justamente uma alusão à passagem deste livro, do livro Boa Nova. No capítulo 17, Jesus na Samaria. Conta-se que certa vez Jesus, nas suas habituais andanças a pé, se dirigia de Jerusalém para Cafarnaum e alcançou a Samaria, que era uma outra localidade, nesse caminho que fazia com seus amigos. No cair da tarde, naquele momento, como nos diz o poeta e escritor Humberto de Campos, naquele momento em que as sombras da noite estão chegando, ou seja, quando o sol vai se pondo. André, Filipe e Tiago acompanham o Cristo nesta caminhada e nesta jornada que estavam empreendendo, eis que sentem fome e resolvem deixar o mestre protegido, o mestre seguro, numa pequena herdade, que é uma porção de terra, e demandam estes amigos a um outro lugar em busca de alimentos. Jesus, então, fica neste local e se dá conta, quando está ali, de que se encontra ao lado do poço de Jacó, ou da fonte de Jacó. Fica tranquilo, olha para esta fonte e eis que enxerga uma mulher, que assim como ele curtia, achava maravilhoso aquele cair da noite, aquele entardecer que estava chegando, esta senhora também vislumbrava este espetáculo da mesma forma. E eis que o Cristo
se aproxima deste poço, já que estava próximo, se aproxima desta mulher que estava junto ao poço e pede para ela que lhe dê água. Ao que ela prontamente diz ao mestre: como pode tu, judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? Falando isto, dando uma pequena explicação, ela falava isso porque era comum, naquela época, que judeus e samaritanos e outros povos não tivessem uma boa relação de amizade. Na maioria das vezes, por ideias político-ideológicas, por questões de religião, por questões de raça, enfim. Ao que o Cristo, quando ela lhe diz isso, diz para ela o seguinte: será que judeus e samaritanos têm necessidades tão diversas entre si? Não vês, não lembras dos mandamentos? Ao que ela diz para o Cristo que sim, que poderia dar para o Cristo esta água de beber. Mas antes que ela chegue nesta resposta, ela pergunta ao Cristo: que água é essa que queres me dar? Ao que o Cristo diz para ela: a água que quero te dar é água viva, a água que sacia todo tipo de sede. Ao que ela redargue ao Cristo: mas esta água, nosso pai Jacó já não nos deu desde o princípio? Já não nos deu desde sempre? E o Cristo diz para ela que a água que ela receberia saciaria todo o tipo de sede. E o Cristo, nesta conversação amorosa e tranquila, diz para ela: neste poço de Jacó, onde agora observas as águas que aí repousam e que ficam tranquilas no seu ninho, um dia poderá vir a secar e poderá aí se hospedar uma serpente. Por mais que você venha todos os dias com o seu cântaro, que era um antigo jarro de barro ou de metal, com um bojo muito grande que tinha 2 alças do lado. Por mais que venhas todos os dias a este poço e o enchas d'água, aqui voltarás muitas vezes com uma nova sede. Entretanto, se te deres conta de que a água que eu te dou é água viva, que sacia todo tipo de sede, e, sobretudo, a sede material, nada mais lhe faltará. Ao que ela diz para o mestre: sim, dá-me de beber, eu quero esta água. A par desta história, vamos encontrar neste capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, narrado pelo evangelista Lucas, a seguinte conversação. Conta-se que certa vez Jesus conversava com os seus discípulos, e isso era muito natural e normal naquela época. Quando Cristo conversava com alguém, geralmente tinha alguém prestando atenção no que o Cristo falava. E eis que o Cristo diz aos seus discípulos: não se pode servir a 2 senhores, porque ou amarás a um, ou odiarás ao outro, ou desprezará um, ou te prenderá ao outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. A palavra Mamon é uma transliteração da língua hebraica e que significa dinheiro. Dizendo Cristo, então, que nós não poderíamos servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. E nesta conversação que o Cristo entretém com os seus discípulos, se aproxima um mancebo, um jovem, e diz para o Cristo, pergunta para o Cristo: bom mestre, o que é preciso que eu faça para que eu tenha
a vida eterna. Ao que o Cristo diz para ele: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. E ele diz para o Cristo: o que eu preciso observar para possuir a vida eterna? E o Cristo diz a ele: observar os mandamentos, guardar os mandamentos. E ele diz: mas que mandamentos são estes? E o Cristo diz a ele: não roubar, não matar, não adulterar, não cometer falso testemunho, honrar o teu pai e a tua mãe, e, sobretudo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ao que ele diz para o Cristo: mas estes ensinamentos eu os tenho observado desde a minha mocidade. O que é que ainda me falta? E o Cristo diz para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ao que ele, ao receber esta informação do pai, como tinha muitos haveres, vira de costas e se vai todo entristecido. E estes discípulos do Cristo que estavam consigo, Cristo vai e diz para eles: é bem difícil que um rico se salve. É muito mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que conexão tem ambas estas histórias? Estas histórias, elas nos sinalizam e nos alertam que a fome que nós temos, que a sede que nós temos, é de amor, é de evangelho, é dos ensinamentos do Pai. E a água que sacia toda o tipo de sede é a água dos ensinamentos do Cristo. São as verdades cristãs. E neste momento em que nós estamos vivendo de pandemia, em que nós estamos reclusos nos nossos lares, muitas interrogações nos chegam, porque boa parte das pessoas perderam os seus empregos e outra parte teve que trazer, muitas vezes, o seu trabalho para casa. E nesta junção de que muitas vezes a gente não sabe onde começa a nossa casa, onde está o nosso trabalho, nós acabamos nos perdendo de nós mesmos, perdendo o sentido das nossas vidas. E aonde que a gente encontra isso? Nós podemos puxar brasa para o nosso assado e dizer que nós encontramos isto na doutrina dos Espíritos. Nesta doutrina que nos alerta para o que nós estamos buscando. E é muito interessante que o Espírito Chevarras, no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 16, venha conversar conosco acerca disso. E ele nos diz o seguinte: não podemos realmente servir a Deus e a Mamon. E ele nos convida, nos dizendo que, se em algum momento da nossa existência a gente sentir que estamos, literalmente, sendo envolvidos por todos os desejos da carne, por todas as cobiças da matéria, que a gente depressa em alijar, isto é, em arremessar para longe de nós estas sensações. Porque diz ele: Deus, que é justo, bom e sábio, vos perguntará: o que fizeste, econômo, infiel, com os bens que eu te dei, para sustentar as boas obras? Foi somente para o teu interesse pessoal que usaste estes bens? Então, quando nós temos estas duas histórias, do Cristo em conversação com a mulher samaritana e do Cristo em conversação com este mancebo, nós damos conta de que nenhum deles estava satisfeito
por assim dizer, com a vida que levava. O mestre, como conhecia as pessoas somente pelo seu olhar, somente pela postura, muitas vezes pelo jeito que caminhava, pelo fluido que estes irmãos precisavam e tinham, ele se dá conta de que ela precisava desta água viva, que ela precisava do seu amor. E ele diz para ela, por mais que tu venhas muitas vezes a este poço e busque a água, você vai vir muitas vezes aqui. Por quê? Porque a alma encarnada, geralmente, não está contente com aquilo que tem. Não queremos dizer que não devemos correr e batalhar pelos nossos sonhos, pelas nossas conquistas materiais, mas que nós não coloquemos o objetivo da nossa vida, da nossa existência nisto. Quando Jesus diz para o jovem, para este mancebo, que ele venda todas as coisas que ele tinha, que dê aos pobres, para que o siga, Jesus não está dizendo para ele que a salvação só a este preço se consegue. O que Jesus propunha, como nos diz o Evangelho, era desnudar o pensamento dele, deixar o pensamento dele nu, por assim dizer, para que ele pudesse pensar nas outras oportunidades que a vida pode lhe dar. Porque ele, ao dizer por Cristo que desde moço observava todos os mandamentos, e eis que o último mandamento é amar o próximo como a nós mesmos, o que resume todos os outros mandamentos, este jovem não conseguia observar este mandamento. Porque é o que nos diz o Espírito Cheverus. O Espírito Cheverus a nos dizer e a nos alertar que a gente, como econômico, como mordomo, como depositário de um bem, que a gente faça esse bem frutificar. E será que era da riqueza material que o Espírito Cheverus se referia? Não. O que o Espírito Cheverus nos dizia era a respeito da inteligência, que todos nós temos, queridos irmãos, e que podemos fazê-la frutificar para o bem. E uma das coisas que ele nos aconselha também, este Espírito, é, primeiro vai, socorre, alivia o mal. Depois, informa-te e vê se os benefícios, se o carinho, se a afeição. Não é o que está se precisando na realidade. E nós nos damos conta de como nós espíritas estamos, quiçá, não diríamos à frente das outras religiões, mas como estamos muito bem servidos deste amor do Pai, que não nos abandona, e de que inteligências desencarnadas e encarnadas atuam neste momento no nosso planeta, a que não nos falte a oportunidade de nós trabalharmos, fazermos frutificar a nossa inteligência. E frutificar e receber este carinho, este amor dos amigos espirituais, e ao mesmo tempo ver que em nós, em colocando esta riqueza, não a riqueza material, mas a riqueza da inteligência a serviço do Cristo, quantas coisas boas nós estamos vendo. E podemos dar exemplos muito práticos. Neste interregno de março a abril, maio, em que foi o auge da pandemia, a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul foi uma das coisas que ela fez com brilhantismo. Quando o Espírito Cheverus nos diz, vai, informa-te, alivia o mal, foi o que ela fez conosco. Eis que nesse meio tempo, entre março e maio, ela produz um questionário, leva este questionário, através das redes sociais, às casas espíritas, aos seus dirigentes, perguntando para cada uma das áreas das casas espíritas, área da juventude, da infância, da mediunidade, do estudo, o que precisava
que a casa espírita fizesse para que a Fergues, de alguma forma, pudesse colaborar com ajuda para nós. Então, estes questionários foram preenchidos e casas espíritas que não tinham a infância e a juventude trabalhando, atuando, conseguiram se organizar e temos agora grupos de estudos dos evangelizandos, temos grupos criados pelas famílias, para as crianças, para os jovens, onde eles recebem um material, produzem e postam ali naquele grupo o que estão fazendo. Temos grupos de estudos que estavam parados e que voltaram, conseguiram se organizar e trabalhar. Temos a área da mediunidade, que muitas vezes se questionava como conseguiríamos seguir trabalhando se não vamos estar desenvolvendo a prática mediúnica. E eis que a nossa federação chega para nós e diz: desenvolvam um dia as preces e radiações, porque estes irmãos que precisam deste conforto, deste amparo, como trabalhamos todo o tempo nos 2 planos da vida, receberão isso. Então, meus queridos, a riqueza da inteligência, podemos fazê-la frutificar desenvolvendo as boas obras. E neste momento que estamos afastados, muitas vezes, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de casas espíritas, é que temos que estar atentos, é que temos que estar com os nossos corações abertos, dispostos ao trabalho, dispostos para servir, porque o Cristo conta conosco. O Cristo, na maioria das vezes, está esperando que cada um de nós observe o talento que traz e que, a exemplo daquele depositário fiel, frutifique este talento. Não faça como aquele que recebeu o talento e que, com preguiça de trabalhar, colocou na terra. A riqueza do amor, nos diz o Evangelho, é como a riqueza do ouro. Não devemos guardá-la, encerrá-la. Devemos fazer com que ela produza, com que ela dê bons frutos. Então, meus irmãos, que possamos, nestes dias que seguem e que se aproximam do Natal, que se aproxima o Ano Novo, que possamos, como este jovem, como este mancebo, ter literalmente o nosso pensamento e o nosso coração despido. Despido de todo sentimento de orgulho, de todo sentimento das paixões inferiores e que querem o nosso atraso moral. E que possamos perceber em cada um de nós qual é a riqueza que nós carregamos conosco. Qual é o talento que Deus nos deu. E percebemos também qual destes trabalhadores da última hora que o Senhor chamou para a vinha e que estava desde o início da manhã, da primeira hora, da segunda hora, da hora 1/10, estava lá se credenciando ao trabalho. Qual desses trabalhadores que nós somos? Ou melhor, qual desses trabalhadores que nós queremos ser? Porque eis que as oportunidades são dadas para todos. Que possamos nos dar conta da riqueza que temos de estarmos encarnados, vivos num corpo material, gozando de boa saúde, de termos uma família, de termos um trabalho que nos ajuda no cumprimento das nossas obrigações materiais mensalmente, e fazermos uma varredura, literalmente despir o nosso espírito, o nosso pensamento, e ver o que nós estamos fazendo, como nós estamos sendo gratos, já que gratidão, como nos diz Joana de Ângeles, é
a condição do ser psicologicamente maduro. Que tipo de riquezas estamos amealhando nesta vida? Como estamos sendo exemplo para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos evangelizandos na casa espírita, por aqueles que convivem conosco? Não num sentimento de culpa, mas num sentimento de oportunidade, de agradecimento, de saber que nós podemos dar a nossa pequena cota, por assim dizer, de sacrifício. E detalhe, nos sentirmos felizes com isso, porque o bem, nos dizem os bons espíritos, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem que a gente faz vai ser o nosso advogado em toda parte que a gente estiver. Muitas vezes estamos numa situação com uma pessoa X ou Y e estamos precisando ou de uma ajuda material ou de uma ajuda moral, porque eis que das piores misérias que o ser humano pode enfrentar é a miséria moral. É essa miséria de sentir-se muitas vezes só, desamparado, triste, precisando às vezes de uma ligação telefônica, precisando do envio de uma mensagem via WhatsApp, via Telegram, via Facebook, via Instagram, que o motive, que consiga fazer com que a pessoa se levante. E esta riqueza todos nós temos. Todos nós temos condições de fazer isso. Então, meus queridos, o convite da noite de hoje é que a gente pense neste poço que existe. E este poço material, este poço de Jacó, vamos pesquisar. Ele existe. E hoje ele está num compartimento, num país, se não me engano, na Cisjordânia, se não me engano. Tem mais de 40 metros de profundidade. Ele foi cercado e esse poço tinha água, realmente. E hoje serve como se fosse para visitação. Então, no remanso de um poço que temos próximo a nós, possamos pensar nesse poço, o nosso coração, onde águas claras passam por ali, que não sejamos nós a permitir que a serpente ali se instale, que nos sintamos fracos, sobrecarregados demais, fatigados demais, por desejos materiais incontáveis, sendo que a vida nos dá todos os dias oportunidades espirituais de trabalhar. Muita gratidão, muita paz, e que possamos pensar o quanto Cristo nos ama, o quanto Ele nos quer bem, e o quanto Ele nos oferece todos os dias oportunidades de amar, de servir e de ser útil. Obrigada, Maria Cláudia, pelas reflexões da noite de hoje, trazendo essas palavras tão importantes para nós, para refletirmos das bênçãos que Deus nos dá todo dia e aproveitar as oportunidades que apresenta para nos melhorarmos e ajudar o nosso próximo. Gratidão pela noite de hoje, muita luz e paz. Agora, então, meus queridos irmãos que estão ouvindo e que ouviram esta bela reflexão, nós vamos fazer o momento da prece para encerrar as atividades da noite de hoje. Aqueles que assim preferirem, podem fechar levemente os olhos para melhor concentração. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, que nos ama, que nos deu a oportunidade da vida e que possamos compreender todos os seus desígnios e nos melhorarmos dia a dia. Sintamos a presença dessa luz divina dentro de nós
auxiliando-nos, fortalecendo-nos na fé, na esperança, auxiliando o nosso corpo físico, o nosso espírito, para que possamos cada dia nos melhorarmos. Sintamos a paz, a tranquilidade e a certeza da sua mão amiga sempre a nos guiar. Sigamos os ensinamentos de Jesus e assim teremos a certeza de que estamos no caminho reto. Que possamos tranquilizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e trazer para a nossa mente sentimentos de amor, de saúde, de paz, de tranquilidade. E que possamos também, ao sentir todas essas sensações, esses sentimentos tão bons, que possamos nesse momento também enviá-los aos nossos irmãos que sofrem das mais diversas dores, dores do corpo, dores da alma, daqueles que se encontram solitários, daqueles que se encontram enfermos nos diferentes lugares, nos hospitais, nas ruas, em seus lares. A todos aqueles que partiram para o plano espiritual, pela doença do Covid ou de outras situações diversas, que eles possam receber o auxílio de Deus, nosso Pai misericordioso. A todos aqueles que se encontram nos presídios, que cometeram equívocos, que também esta luz amorosa possa chegar até seu coração e possam, no momento em que retornarem à sua cidade, possam também retomar uma vida no caminho reto. A todos aqueles que sofrem e choram, a todas as famílias, a todo o nosso planeta, que por hora passa por esta dor, mas tenhamos a certeza de que Deus está sempre conosco e com cada um de todo o planeta. Que muita luz, que muita paz se derrame nos nossos corações e que possamos, acima de tudo, ter a certeza de que Deus, nosso Pai, está sempre conosco. Que assim seja. Uma boa semana a todos, muita luz e paz aos corações.